Ética da Justiça Social de John Rawls. John Rawls foi professor de filosofia política na Universidade de Harvard. Suas principais obras são Uma Teoria de Justiça, Liberalismo Político e O Direito dos Povos. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 2002. Sua obra que mais chamou a atenção foi Uma Teoria de Justiça, onde ele fala sobre a justiça social ou sociedade justa. Essa teoria sobre a justiça social é baseada em 3 princípios, segundo John Rawls. O primeiro, que é fundamentar uma sociedade livre, justa e igualitária. Distribuir os bens e os direitos de forma igualitária para todos. 3. Estabelecer regras e princípios justos. Mas como estabelecer regras e princípios justos para que haja distribuição dos bens e dos direitos de forma igualitária, sendo que o ser humano ele pensa de forma diferente? Numa sociedade há tantas ideias diferentes. Pegando um exemplo de um rico e um pobre, sobre a interferência do Estado na sua vida, nas suas vidas. Seriam respostas diferentes? Por exemplo, se eu perguntasse para um rico se o Estado tem a obrigação de oferecer os serviços de saúde e educação da mais alta qualidade para todos, será que ele concordaria? E o pobre, se eu fizesse a mesma pergunta, eu acho que com certeza ele iria concordar. Então, John Rawls ele vem com a ideia de fazer um novo contrato social. Diferente dos contratualistas clássicos, John Locke, Hobbes, Rousseau, John Rawls ele vem com a ideia de estabelecer um novo contrato social base para uma sociedade justa, não estabelecendo regras que favorecessem a maioria. Mas John Rawls ele teve a seguinte ideia para estabelecer esse contrato. A ideia de Rawls é tirar a pessoa da sua posição social e colocá-las na sua posição original. Nessa posição original, ela não sabe diferenças geográficas, diferenças econômicas, diferenças sociais, diferenças políticas. John Rawls chamou isso de véu de ignorância. Por que véu de ignorância? E por que posição original e não a posição social? Porque na posição social ele iria pender para um lado se ele soubesse que ele era um rico. Se essa pessoa sabe que é um rico, que é rica, ela vai ter uma ideia e vai pender para um lado. Se ela sabe que ela é negra, ela tem uma outra ideia. E também vai ter ela tem uma outra ideia de como o Estado tem que interferir na sociedade. Então, John Rawls estabeleceu que tirando a pessoa da sua posição social e colocando ela na posição original, coberta por um véu de ignorância, e com isso não sabendo as diferenças políticas, diferenças geográficas, diferenças sociais, diferenças econômicas, aí sim, essa pessoa poderia formular regras e princípios justos e universais que servissem para todos e não pendessem para um lado. John Rawls com isso ele deduziu 2 principais regras para uma sociedade justa. A primeira que é igual liberdade e direito para todos, sem exceção alguma. Nisso há liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de ir e de vir, e todas as outras liberdades já garantidas. Essa liberdade é para todos e igualitária, e de forma que todos possam usufruir dessa liberdade, nem mais nem menos. Ninguém tem mais liberdade que outra pessoa. Com isso,
a gente pode ver isso como um contraponto do utilitarismo. Porque o utilitarismo ele favorece uma maioria, o que é mais ético, segundo a ideia do utilitarismo. Já John Rawls ele diz que a liberdade e os direitos não podem ser jogados fora por uma vantagem econômica. Isso colocado no campo econômico, claro. Nos direitos, todos têm direitos a votar e todos têm direito a cargos políticos. Ou seja, todos têm direitos civis e políticos. Algo muito interessante que pode se encontrar na teoria de justiça de John Rawls é que ele defende, fica muito claro que ele defende os direitos humanos, os direitos humanos de primeira e segunda geração. Esse direito que eu acabei de falar, o direito civil e político, é o direito de primeira geração, direito de votar, o direito a cargo político. Todos têm esse direito nessa sociedade deduzida por Rawls. Uma outra curiosidade são os direitos humanos de segunda geração, que é defendido por John Rawls. Os direitos de segunda geração são os direitos sociais, que são saúde, educação, segurança. Isso ele já defende num dos seus 3 pilares para essa sociedade justa, que é a distribuição igualitária de bens e direitos. A segunda regra, deduzida por John Rawls, é que nessa sociedade justa é legítimo a desigualdade econômica. Por quê? Porque nem todos têm o mesmo potencial. Uns são extraordinários, outros são medíocres. Então, seria injusto nessa sociedade todos ficarem no mesmo patamar. Então, para que fosse justo, a desigualdade econômica e social também ela é legítima. Porque tem pessoas que são extraordinárias, outras não. Então, o Estado não pode interferir não pode interferir nesse potencial da pessoa. Se a pessoa tem potencial para ser extraordinário, não é o Estado que vai dizer que não, você tem que ser igual a todos. Pelo contrário, nessa sociedade, o Estado ele vai dar um empurrãozinho, vai empurrar, vai dar educação de qualidade, saúde de qualidade, para que a pessoa consiga usar todo o seu potencial. Mas para que essa desigualdade seja justa, existem 2 princípios para essa regra. Primeiro, o princípio de diferença, e o segundo, que é a igualdade de oportunidade, que todos partem do mesmo ponto. Ninguém sai na frente de outra pessoa. Todos nessa sociedade têm a oportunidade de ser milionário, bilionário, ou não são ricas, porque elas partem do mesmo ponto. Por exemplo, se as escolas particulares nessa sociedade são ótimas, é dever do Estado que as escolas públicas sejam ótimas, para que aqueles que usam a escola pública consiga ir tão longe quanto aqueles que usam a escola particular. A mesma coisa na saúde. Se os hospitais particulares são ótimos, os hospitais públicos também têm que ser ótimos. John Rawls, apesar de ser um filósofo liberal, ele foi acusado de sustentar uma ética socialista. Alguns já o acusaram de estar mascarando um novo tipo de comunismo. Hoje, em 2016, algo que nós podemos ver muito semelhante à uma teoria de justiça de John Rawls, em prática,
é o modelo nórdico de economia, ou o capitalismo nórdico, ou o estado de bem-estar. São vários nomes que pode se dar para ele. Esse estado de bem-estar nórdico, ele é muito semelhante à justiça social de Rawls. Ela defende veementemente o estado de bem-estar para todos, para que todos tenham liberdade individual. Eles promovem a mobilidade social, a asseguração e prestação universal dos direitos humanos. Aí tá aí, ó, o direito da primeira geração, o direito humano da primeira geração, que é o direito civil político, e o direito humano da segunda geração, os direitos sociais, e prezam pela estabilização econômica. O modelo nórdico se distingue dos outros tipos de estado de bem-estar por sua ênfase na participação da força do trabalho, promovendo igualdade de gênero e igualdade social, extensão de níveis de benefício, grande magnitude na redistribuição de riquezas e uso liberal da política fiscal expansionista. Algo que nós podemos ver nesses países nórdicos, que são eles a Dinamarca, a Islândia, a Noruega, Suécia e Finlândia, é o seu alto IDH. Algo que é de impressionar, porque é um dos maiores IDHs do planeta. Uma curiosidade sobre esse modelo econômico são os impostos negativos. O que são esses impostos negativos? É a redistribuição de renda que aconteceu. Aconteceu neste ano a redistribuição de renda num país capitalista, que foi a Finlândia. Essa redistribuição de renda, que na economia é chamada de imposto negativo, não é você tirar dos ricos e dar para os pobres. São os impostos recolhidos das empresas e passado primeiramente para os desempregados, e ainda houve pessoas empregadas que receberam esse dinheiro, promovendo uma justiça social para que todos tivessem as mesmas oportunidades, até aqueles que não tinham como prover dinheiro.